Olá, professora Estela falando, e a gente vai dar continuidade ao nosso programa de ensino à distância falando agora sobre hipotireoidismo, que é uma síndrome clínica resultante da deficiência dos hormônios tiroidianos. Os hormônios tiroidianos a gente sabe que são responsáveis pela facilitação de todos os processos metabólicos dos nossos órgãos e tecidos, e a sua deficiência, consequentemente, vai levar ao alentecimento desses processos. Ele é primário em 95% dos casos, ou seja, ele advém de um distúrbio da própria glândula tireoide na grande maioria dos casos, mas também pode ser central, quando um problema é por deficiência de TRH ou TSH, respectivamente, por distúrbios que acometam o hipotálamo ou hipófise, levando assim a uma hipoestimulação da tireoide e, consequentemente, um hipotireoidismo central. Os fatores de risco mais conhecidos são idade superior a 60 anos, mas também convém a gente lembrar que o hipotireoidismo pode ocorrer em qualquer idade, inclusive crianças e neonatos. Sexo feminino também é um fator de risco conhecido, uma vez que a gente lembra que as mulheres são mais acometidas por todos os distúrbios tiroidianos de maneira geral. Bócio, doença nodular tiroidiana também são conhecidos fatores de risco, história familiar de doença tiroidiana, a radioterapia para cabeça e pescoço para tratamento de outros distúrbios, né? Essa história também é considerada fator de risco, doença autoimune da tireoide ou extratiroidiana, fármacos como amiodarona, lítio, a baixa ingestão de iodo também é um fator de risco que não ocorre aqui no nosso meio, já que o nosso sal é iodado, né? Existe uma suplementação de iodo até mais do que a gente necessita para a síntese tiroidiana normal. A síndrome de Down e síndrome de Turner são citados como fatores de risco porque os portadores dessas síndromes apresentam uma prevalência maior de hipotireoidismo do que a população geral. Na etiologia, cumpre a gente dividir aqui as causas entre a diminuição do tecido tiroidiano funcionante e defeitos funcionais na biossíntese e liberação dos hormônios tiroidianos. E a causa mais comum no nosso meio, que é iodo suficiente, é a tiroidite de Hashimoto, que é uma doença crônica autoimune da glândula tireoide. As tiroidites subagudas, convém a gente citar aqui a tiroidite subaguda e pós-parto, que na verdade levam ao hipotiroidismo transitório. Na história natural dessa doença, e a gente falou dela quando falou em hipertiroidismo, elas cursam inicialmente com um quadro de tireotoxicose, porque a injúria inflamatória que ocorre de forma maciça na glândula tireoide faz com que ocorra uma destruição dos folículos com liberação excessiva de T3 e T4 já ali estocados, né? Então o paciente passa por um quadro de tireotoxicose, seguido pela normalização dos hormônios tiroidianos, que é uma fase que a gente chama de eutiroidismo, e depois de hipotiroidismo, que pode durar algumas semanas a poucos meses até a recuperação da função, que é o que ocorre na maioria das vezes, né? O paciente vai voltar a ter eutiroidismo. A doença de Graves e o seu tratamento, né? Na verdade, a gente citou isso na aula de hipertiroidismo quando falou que o objetivo do tratamento definitivo do hipertiroidismo com radiodo, por exemplo, ou cirurgia, é levar realmente a um hipotiroidismo. No quadro clínico, a gente vai ver o resultado desse alentecimento dos processos metabólicos e também há um acúmulo de glicosaminoglicanos, né, que acaba puxando água, né, para os tecidos, levando a um edema generalizado, né? Então, a gente pode encontrar astenia, constipação intestinal devido à hipomotilidade do trato gastrointestinal, sonolência, ao contrário do que ocorre no hipertiroidismo, que o paciente tem insônia, intolerância ao frio, né? Lembrando que os hormônios tiroidianos são responsáveis pela produção de calor, pele seca, descamativa, voz arrastada, que ocorre por conta do edema das vias aéreas superiores, né? Hiporreflexia profunda, edema facial generalizado, bradicardia, diminuição do débito cardíaco por diminuição da contratilidade miocárdica, dificuldade de concentração, depressão, dispneia, mialgia, cãibra, artralgia, alterações menstruais nas mulheres, redução da libido, disfunção erétil nos homens,
alterações metabólicas como aumento de LDL por falta de metabolização dessa partícula, né, por diminuição da expressão de receptor de LDL pelo fígado, derrame pleural, ascite, derrame pericárdico, enfim. Acontece que muitas vezes a gente vai encontrar os pacientes completamente assintomáticos, e isso se dá por conta do hábito que vários médicos têm de solicitar as provas de função tiroidiana, mesmo em pacientes assintomáticos, e aí a gente acaba diagnosticando o paciente de uma maneira bem mais precoce, muito antes dele desenvolver todo esse quadro clínico, né? Então, o paciente pode estar assintomático ou apresentar, às vezes, apenas queixas vagas. Aqui nessa imagem a gente vê um paciente com ascite, aqui a gente vê paciente com edema facial, né, bipalpebral também. A gente vê aqui nessa imagem em preto e branco a mesma mulher, à esquerda antes do tratamento com levotiroxina e à direita após o tratamento, para a gente ver a melhora significativa do edema facial e das mãos que essa mulher apresentava. Aqui nessa imagem de raio-x a gente vai ver o derrame pericárdico, na verdade ele ocorre ao longo de anos, né? É um processo demorado, lento, esse acúmulo de líquido no pericárdio, né? E muito raramente levaria a um tamponamento cardíaco por conta dele se desenvolver de uma maneira bem lenta, bem gradual. Na infância, o que pode chamar a atenção, e principalmente na fase neonatal, a criança vai apresentar choro rouco, hérnia umbilical, persistência da icterícia, que a gente pensaria icterícia fisiológica, mas está persistindo por mais tempo e não tem outra causa, pode ser devido a um hipotiroidismo congênito, né? Acontece que já existe, né, no teste do pezinho a triagem do hipotiroidismo, né? Então, raramente a criança vai deixar de ser diagnosticada e tratada, né? Ela pode desenvolver retardo mental se o diagnóstico não for feito antes dos 2 anos de idade, consequentemente o tratamento também não for feito, e o atraso do crescimento pode ocorrer em qualquer fase da infância, né, no hipotiroidismo. Só que é importante ressaltar que no hipotiroidismo congênito a causa mais comum são problemas na gênese da tireoide ou então na biossíntese dos hormônios, e a tiroidite não é uma causa comum aqui nessa faixa etária. Aqui uma criancinha, né, essa mesma criança antes e após o tratamento com levotiroxina faz realmente uma mudança impressionante. O diagnóstico laboratorial, então a gente está falando de hipotiroidismo primário, não é isso? Então como é que vai estar o T4 livre? Se é hipotiroidismo, o T4 livre, que é o hormônio tiroidiano, vai estar baixo. E o TSH, né? O TSH, em consequência da baixa dos hormônios tiroidianos, a hipófise vai ser estimulada pelo hipotálamo a produzir TSH, consequentemente vai haver um aumento de TSH. Então, classicamente, no hipotiroidismo primário, a gente vai ter T4 livre baixo e TSH alto. O hipotiroidismo central é caracterizado por um T4 livre baixo com TSH normal ou baixo, né? Então, na verdade, o problema é justamente na produção de TSH e TRH, então o TSH não vai conseguir subir, né? Então não vai conseguir ficar elevado e vai haver um hipoestímulo à tireoide, consequentemente uma redução dos níveis de T4 livre. O hipotiroidismo subclínico, que seria a fase inicial do hipotiroidismo primário, a gente vai observar um TSH elevado e essa elevação do TSH foi suficiente para compensar a função tiroidiana, levando a um T4 livre normal e então a gente chama de hipotiroidismo subclínico, ou seja, não é um hipotiroidismo franco, onde ocorre a queda do T4 livre. E hipotiroidismo com testes de função tiroidiana normais. Vocês já viram falar isso? Né? Alguns médicos, né, mesmo avaliando pacientes a função hormonal, avaliando
os testes laboratoriais do paciente ainda afirmam que o paciente tem hipotiroidismo por conta de alguma alteração clínica, né, do quadro clínico, alguma queixa clínica do paciente e trata com o hormônio tiroidiano. Acontece que isso não existe, né? O hipotiroidismo, ele vai alterar, sim, a função, os hormônios tiroidianos, né? Se o paciente está com disfunção tiroidiana, vai se refletir, isso vai ser refletido no laboratório, então não tem como. O tratamento é feito com levotiroxina, né? Numa dose única diária, né? Que é dada em jejum, geralmente, né? Para melhorar a absorção. Então, a gente recomenda que o paciente ingira a medicação e só vá se alimentar depois de 30 a 40 minutos. E aqui a gente tem as doses por faixa etária, né? Em geral, para adultos, é uma dose de 1,7 microgramas por quilo por dia. Lembrando que em idosos coronariopatas ou aqueles pacientes que têm um hipotiroidismo de longa evolução, a gente não deve começar com a dose plena, a gente costuma começar com doses mais baixas, de 12 a 25 microgramas por dia, com aumentos progressivos a cada 15 a 30 dias. E a gente vai monitorar o tratamento com TSH, a cada 6 a 8 semanas. Então, quando a gente repõe quantidades suficientes de T4, de levotiroxina, né, a gente vai conseguir a normalização do TSH em 6 a 8 semanas, que é o tempo que a gente deve solicitar novamente este exame para a gente avaliar a resposta terapêutica. É diferente do hipertiroidismo, que a gente pede o T4 livre, né, para acompanhar a resposta. Não, no hipotiroidismo a gente avalia com TSH. E a meta de tratamento para o TSH geralmente é dada por faixa etária, né? Os pacientes mais jovens, a gente se costuma recomendar uma meta de 0,5 a 2,5 para o TSH, e as faixas etárias mais elevadas, mais avançadas, a gente costuma ser menos rigoroso, né? Deixando o TSH em níveis mais elevados para as faixas etárias mais elevadas. O coma mixedematoso é uma complicação, na verdade é uma emergência, né, no hipotiroidismo, e é caracterizado por hipotiroidismo grave com rebaixamento do nível de consciência e hipotermia. Ele tem uma mortalidade bastante elevada, podendo chegar a 40% a 50%, dependendo da série relatada, né, e geralmente é causada por um fator precipitante em um paciente que estava sem tratamento, na grande maioria das vezes, né, do hipotiroidismo, ou estava com subdose. Esse fator precipitante pode ser uma infecção, cirurgia, trauma, etc. E o paciente costuma cursar com bradicardia, hipoventilação, hipoglicemia, hiponatremia, então são distúrbios hidroeletrolíticos, distúrbios ventilatórios, arritmias cardíacas, bradiarritmias, né, e requer um tratamento com suporte de terapia intensiva, né? Então a gente vai fazer todo o ABC para o paciente, né? Dar esse suporte ventilatório se for necessário, intubação orotraqueal, corrigir o distúrbio hidroeletrolítico, vigiar a hipoglicemia e tratar, né, obviamente, tratar esses fatores precipitantes e dar levotiroxina em doses elevadas, né, 300 a 600 microgramas, uma dose de ataque por 4 a 7 dias, seguido por uma dose de 50 a 100 de manutenção. Em geral, também a gente trata da hidrocortisona, né? E a hidrocortisona, ela tem o objetivo de tratar uma eventual insuficiência adrenal que pode acompanhar esses quadros de hipotiroidismo. Lembrando que são doenças endócrinas autoimunes que podem estar juntas, né? E também se recomenda o uso de hidrocortisona 50 a 100 miligramas intravenosa de 6 em 6 horas. Então era isso que eu tinha que falar sobre hipotiroidismo. Eu espero que vocês estudem a matéria. A gente se encontra na segunda-feira para discutir as dúvidas. Então um grande abraço, pessoal, até segunda.